Aleluia, glória a Deus. Venham compartilhar uma palavra do Senhor, a qual se encontra aqui em Josué, capítulo de número 8, versículo 1 somente. E o Senhor disse a Josué: não temas nem fique desanimado. Toma contigo todo o povo de guerra e levanta sobre Ai. Vê que tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Entenda uma coisa. Lá no capítulo 7, a palavra do Senhor relata que Josué dá ordem aos espias para poder viesse espiar a cidade de Ai, para que viesse elaborar uma estratégia para que viesse ser tomada a cidade. Os espias olham que vê o povo pequeno, menos numeroso, ao qual tiveram uma grande vitória sobre Jericó, e os espias falam: Josué, manda 2 ou 3 mil ali, tá tudo certo, o povo é pequeno, pouco número, nós vamos com facilidade ganhar esta batalha e tomar a cidade. Mas Josué envia 3 mil homens. E a palavra do Senhor fala que os habitantes de Ai eram 12 mil. E ali, quando o povo de Israel, os guerreiros de Israel, vai para tomar a cidade de Ai, o povo ele foge. O povo ele bate em retirada. E ali, o povo de Israel é derrotado e 36 homens de guerra morrem. Ali, dá-se a entender que era o início, de uma decadência, que Josué ele fica preocupado, ao qual ele se ajoelha aos pés do Senhor, ele cai em prantos e roga a Deus: Senhor, por que só tiraste o povo da terra do Egito e trazeste para cá para perecer, para morrer diante de nossos inimigos? Que será de nós? Os inimigos ouvir o que aconteceu e virão nos cercar e nos destruir. E ali o Senhor, ele relata, após Josué dobrar os seus joelhos. Entenda uma coisa, olha a atitude de Josué. Ele dobrou os seus joelhos, ele se humilhou diante dos pés do Senhor e consultou a Deus, indagou a Deus o porquê aquilo que estava acontecendo. E o Senhor mostra o motivo pelo qual o povo foi derrotado, ao qual o povo estava amaldiçoado, porque estava em pecado. Porque a palavra do Senhor nos diz que quando o povo foi autorizado por Deus a tomar Jericó, o Senhor deu uma ordem para que não viesse tomar os espólios de guerra para si próprio, mas era para ser guardado para a obra do Senhor, consagrada ao Senhor. E ali Acã, ao qual cobiçou aquelas riquezas, espólios de guerra, e tomou para si e escondeu debaixo da tua tenda. Isso não é diferente do que aconteceu lá com Adão e Eva. Com Eva, ela cobiçou do fruto proibido e tomou daquilo que não deveria, ao qual o Senhor deu tudo para eles, mas deu uma proibição: não tomarás do fruto proibido. E assim não foi diferente em Jericó. O Senhor deu a cidade de Jericó para Israel, mas não deixou tomar os espólios, e Acã, ele cobiçou aquilo que era proibido. E assim trouxe o pecado, um único homem trouxe um pecado para toda a nação de Israel, a qual não conseguiu obter a vitória. Mas após o líder, após Josué se ajoelhar aos pés do Senhor e buscar em Deus saber o que estava acontecendo, o Senhor revela aquilo que estava acontecendo e deu a estratégia para que Josué fizesse. Porque o Senhor ia revelar aquele que estava em pecado. E o Senhor assim revelou. E o Senhor assim mostrou, ao qual revelara que era Acã. E o Senhor deu uma ordem para que fosse apedrejado e queimado o pecador, para que o pecado viesse sair de Israel, para que Israel possa ser novamente abençoado por Deus e obter a vitória. E assim, o que me chama a atenção nessa atitude, entenda uma coisa, que quando Josué ele envia o povo para Ai, na sua primeira investida, ele não consultou a Deus. Ele não orou a Deus, ele não buscou em Deus, portanto que a palavra do Senhor não revela que o Senhor deu a Josué muito menos estratégia de como proceder, assim como foi em Jericó, que o Senhor deu a cidade a Josué
e deu a estratégia de como será feito para que viesse a ser tomada. E assim, quando Josué faz aquilo que o Senhor determinou para que viesse sair o pecado de Israel, o Senhor chega para Josué aqui no capítulo 8, e o Senhor manda que Josué vá na direção do povo de Ai, para que a cidade viesse a ser tomada. E o Senhor fala que antes mesmo de eles chegarem lá, que a vitória já era certa, que a cidade já era do povo de Israel. E que deveria ter uma estratégia, que era para fazer uma emboscada por detrás da cidade. Entenda uma coisa, quando Josué buscou a direção do Senhor, o Senhor entregou a cidade na mão de Josué e deu a estratégia para ele obter a vitória. E quando Josué foi de uma forma sem pedir autorização, sem consultar a Deus, ele obteve a derrota. Ei, entenda uma coisa, muitas das vezes você está tomando uma atitude, mas não tem consultado a Deus. E assim como Josué, porque o Senhor não ia dar autorização, Josué vai para Josué ir e obter derrota, falha, para que morresse alguns soldados do povo de Israel. Mas quando tomamos atitudes precipitadas sem consultar o Senhor, nos traz consequência ruim, porque assim como foi no povo de Israel, que para obter a vitória precisava ser algo tirado, o pecado tirado, algo removido para que viesse ter a bênção do Senhor, assim pode ser também na minha e na tua vida. Porque muitas das vezes é algo de ser arrancado, algo que muitas das vezes passa desapercebido aos nossos olhos, mas que está impedindo o agir do Senhor na nossa vida. E assim nós não obtemos a vitória. Então nós devemos nos ajoelhar aos pés do Senhor, procurar o Senhor. Senhor, o que está acontecendo? Porque eu não estou obtendo êxito naquilo que eu tenho procurado executar. E o Senhor, Ele revelará aquilo que precisa ser feito, aquilo que precisa ser mudado, ser arrancado, e dará a estratégia correta para que a vitória ela venha a ser concretizada no nome santo do Senhor. Pega isso para a tua vida. Nesse dia de hoje, ei, talvez você tenha tentado e muitas das vezes tenha esmorecido porque Josué, após obter a derrota, ele ficou temeroso. O que será de nós? As nações, os nossos inimigos irão nos tomar, irão nos matar, nos aniquilar. Ali, muitas das vezes, quando vem certo tipo de frustração, certo tipo de derrotas na nossa vida, nós tememos. Nós muitas das vezes deixamos de acreditar no Senhor, ao qual Josué obteve uma grande vitória sobre Jericó, e ele temeu contra Ai, que era um povo menor, porque ele teve falta de confiança, porque ele não foi na direção do Senhor e não obteve vitória. Mas o Senhor animou a Josué e mandou ele ir, porque a vitória já é certa. E Josué ele não hesitou. Ele foi, executou a ordem do Senhor e obteve a vitória. Ei, entenda uma coisa. Pode estar difícil para você. Pode estar difícil alcançar aquilo que você tem almejado. Pode estar difícil vencer essa guerra. Ei, me entenda de uma coisa. Muitas das vezes pode ser falta de fé. Muitas das vezes você tem sido frustrado tantas vezes que você tem duvidado se o Senhor é mesmo contigo. Ei, procura intimidade, entra aos pés do Senhor, conversa com Ele, que Ele com certeza lhe dará uma estratégia correta para que você possa obter a vitória e prevalecer diante dos teus inimigos, das suas adversidades, e efetuar a tua conquista, assim como Josué teve a tua vitória após executar aquilo que o Senhor determinou que fosse feito. Não vai ser diferente na tua vida também. Creia que o Senhor, Deus de Israel, é contigo e que a vitória é certa em nome de Jesus. Fica com essa palavra e que Deus te abençoe.